O núcleo em torno da psicologia realmente ele surge com a vinda da dona Helena Tipoff, que ela veio por um projeto de educação, de formação, né, de educadores, e nesse projeto, sim, e pelo dinamismo dela, ela começou a mobilizar uma série de pessoas interessadas nesse trabalho da psicologia, né? E como ela era uma pessoa muito ativa, ela não ficou presa ao projeto, vamos dizer, educacional do Estado, que era um projeto do Estado, e ela começa a criar outros tipos de envolvimentos frente à realidade brasileira que ela observava aqui. Por exemplo, a questão né, do que hoje nós chamamos os meninos, né, com síndrome de Down, né, que eram chamados de retardados, né, de coisas assim, eram discriminados, e que ela cria uma entidade para cuidar dessas crianças, né, muda o conceito, né, para pessoas, né, especiais, né, que ela vai chamar de excepcionais, são pessoas que são exceção. Depois ela funda a Sociedade Mineira de Psicologia, né, que vai ter um papel importantíssimo no movimento, tanto pela criação pela regulamentação da psicologia, pela, né, criação da lei que organizou a psicologia, e quanto até para a criação dos conselhos. A Sociedade Mineira de Psicologia tem um papel muito importante aqui em Minas Gerais, né? Um outro núcleo também que vai se formar um pouco depois da dona Helena é um núcleo em torno do Pierre Weil, no Banco da Lavoura, na época Banco da Lavoura, num centro de treinamento e desenvolvimento de pessoal que eles criam lá. Isso foi realmente quase que uma escola, uma primeira escola de psicologia. O Banco da Lavoura, naquela época, na década de 50, isso deve ter sido em 1955, 56, o banco já tinha um departamento grande, só de treinamento e desenvolvimento, chamado DOT, Departamento de Orientação e Treinamento, que era dirigido por um psicólogo alsaciano, chamado Pierre Weil. Depois se tornou um psicólogo famoso, inclusive em Brasília. Esse departamento praticamente era o celeiro de psicólogos aqui em Minas Gerais e praticamente no Brasil. Então, os grandes psicólogos da época, que não tinha ainda a profissão regulamentada, mas já havia muito trabalho de psicologia, era quase tudo trabalhando no Banco da Lavoura, no Departamento de Orientação. Dali saiu um grande grupo que continuou na área da psicologia organizacional, né? E dali saíram grandes professores para os cursos da Federal, por exemplo, e da PUC, né? Dali estava, né, ali o Pierre Weil, estava ali o Sérgio Garcia, que são dois exponentes aí da formação da psicologia em Minas, desse, vamos dizer, esse período mais recente, né, depois de 62. Aqui na PUC já havia, e aí é muito um mérito do professor Pedro Parafita Bessa, que foi praticamente o segundo, né, foi um seguidor da dona Helena Tipoff. Ele substituiu a dona Helena no hoje Instituto de Educação, né? Ela teve que deixar as aulas lá, ele que pegou essas aulas. Foi um grande batalhador pela criação do curso de psicologia. Na Católica existia o curso de pedagogia e já estava em processo de discussão da lei no Congresso Nacional, e a Católica ela se antecipou, ela criou um curso que seria tipo uma especialização da pedagogia, mas já com toda a matéria voltada para a psicologia. Então havia as disciplinas básicas, as disciplinas afins de filosofia, estatística, biologia, antropologia, né, e as específicas da psicologia, de formação geral e depois das da prática, né, de psicoterapia, da psicopedagogia, de seleção profissional, né, que eram os campos que a lei previu, que era o trabalho, a educação e a clínica. Antes de formar, eu já entrei para o Serviço de Orientação e Seleção Profissional, SOSP, que funcionava no Instituto de Educação. Hoje ele pertence à Universidade do Estado de Minas. E foi na época do governo militar. O SOSP funcionava ali na Rua Paraíba, com Timbiras. E o forte
era orientação profissional e seleção. E pelo SOSP passavam jovens fazendo processo de orientação profissional. E nós tínhamos um arquivo enorme. Você imagina que já funcionando desde 1949. E então esses arquivos eram muito visados, porque as questões sigilosas apareciam nas entrevistas psicológicas, né? Os dilemas dos orientandos na orientação profissional. Então, o professor Bessa defendeu arduamente os arquivos do SOSP e conseguiu preservar. Outro Bessa, né, que é o Arley Bessa, que é um grande formador da psicologia em Minas, com a participação mais recente, mais na formação dos conselhos, mas como psiquiatra ele já tinha uma atuação, né, muito intensa numa visão psicológica, né? Ele já trouxe para a própria psiquiatria, ele foi coordenador do setor de psiquiatria infantil durante um período e ele já fez lá dentro desse setor ele já produziu uma mudança grande no sentido de sair dessa visão, né, da doença para uma visão da saúde mental. Subiu o joelho, desceu. Subiu de novo, sobe o joelho. Desceu. Vazio. A gente vai tentar não curvar. Você só não permanece à noite e tem que permanecer dia também. A pessoa fica só o dia lá e depois volta pra casa. Tanto que os leitos noturnos são cadeira em cima, né? Esse ponto, entendeu? Você me encontra toda tarde aqui esse horário. Tá ficando legal, filho. Eu vou fazer. Vou colocar o preto aqui. Já tem 18 anos que eu estou aqui, na luta antimanicomial. Luta é a favor e antimanicomial é contra os hospitais. Eu já faço parte do Estatuto, eu já estudei o Estatuto da Saúde Mental. Já tem 18 anos que eu estudo, decoro, né, escrevo textos. E o desenho é importante para você? Para mim, toda a vida foi desde criança. Eu comecei a desenhar aos 9 anos de idade. Para mim é importante, porque eu gosto, eu me sinto bem. A psicologia era muito vinculada a uma concepção liberal de profissão, né? Os alunos de psicologia, os professores, tinham uma perspectiva de que o psicólogo fosse um profissional liberal, uma espécie de médico, que ele ia formar, abrir o consultório, na maior parte dos casos, trabalhando em clínica, ou então alguns trabalhando em empresas e ainda um grupo menor trabalhando em escolas. Eram essas três áreas: escola, empresas e clínica. Mas a maior parte dos alunos tinham a perspectiva clínica, exatamente porque esse era o valor predominante, a de ser um profissional liberal, como um médico, como um advogado, como um dentista. E, como profissional liberal, a referência era fortemente individualista. Portanto, atender os indivíduos que têm capacidade de pagar pelo serviço prestado. Essa era a ideia de psicologia. Hoje isso mudou completamente e eu acho que graças a grupos, né, a pessoas que ocuparam várias posições dentro dos conselhos regionais, Conselho Federal, dos sindicatos, que deram uma visão social para o psicólogo. Portanto, hoje o psicólogo tem um outro papel inteiramente diferente na sociedade, muito mais relevante. Até os anos 70, como eu disse, todos os nossos currículos e programas de cursos, né, estavam centrados em teorias americanas, né, dos Estados Unidos. E, evidentemente, que os Estados Unidos
pela própria tradição anglo-saxônica, ela é extremamente positivista, né? Ela não trabalha, por exemplo, com questões que a gente poderia dizer hoje da subjetividade, né? É tudo muito empírico, o dado tem que ser muito real, tem que ser medido, tem que ser mensurável, etc. E o forte dessas teorias era exatamente um modelo mais empresarial, organizacional, né? Que sustentava, inclusive, o próprio capitalismo, né? A partir mesmo da década de 90 é que eu acho que houve um reordenamento jurídico, um reordenamento político, e que começou a haver mais incisivamente esse movimento pela inclusão social, inclusão educacional. E aí eu acho que o movimento da psicologia, pelo menos a massa crítica do movimento da psicologia, entrou em sintonia com essas forças atuantes aí, com esses atores da sociedade, e que começou a se posicionar mais favoravelmente no sentido de defesa intransigente da inclusão. A psicologia precisou romper com um certo constrangimento, né, que não a inseria num debate mais amplo, mais democrático, porque ela se colocava numa posição mais recuada, né, e invisível até. Então ela vem a público para dizer como que uma sociedade deve pensar e propor formas distintas, singulares e cidadãs para a inserção dos diferentes sujeitos, né? Então é uma construção histórica que os conselhos têm apontado nessa direção, né? Isso é um projeto ético-político dessa instituição hoje e que muda, né? Esperamos, mude cada vez mais a formação, né, dos futuros psicólogos, que vai imprimindo a essa formação um outro rumo, né, para que os psicólogos tenham condição de fato, se posicionar com clareza, né, diante de um fazer comprometido com a construção de um projeto de sociedade. Se o bem-estar social é destituído, esvaziado do conteúdo político, ele quer dizer tão somente felicidade. Então, eu não vejo por que a psicologia teria que ser promessa de felicidade, não é? Aquele modelo clássico, epistemológico, vamos dizer assim, positivista, e ao mesmo tempo colado no modelo médico de consultório privado, esse modelo está cada vez mais declinando, né? E está avançando cada vez mais um outro modelo epistemológico transdisciplinar, né, que não privilegia o indivíduo, mas privilegia sujeitos e produções de subjetividades, inclusive institucionais. A meu ver, o futuro de todas as profissões, inclusive da psicologia, é abraçar primeiro essa questão epistemológica transdisciplinar. Segundo, escutar bastante o que a população está demandando, né? E o seu movimento, em que direção que isso ocorre. Porque, como nós vimos, as universidades estavam completamente divorciadas desses movimentos que a sociedade produz. E terceiro, o Estado tem a obrigação de assumir, né, a qualidade de vida, do cuidar de si, né, das pessoas. Então, todas essas profissões vão se direcionar basicamente em torno dessas políticas públicas.
eu não vejo outra saída promissora para a psicologia e nem outras ciências se não for por esse caminho. A psicologia tem que ser declinada no plural. Portanto, esse espaço múltiplo que existe, no qual existem uma grande diversidade de abordagens e práticas, a grande função, eu acho, da psicologia, o futuro da psicologia, é em parte um futuro de resistência a todo tipo de reducionismo do homem a uma pura objetividade e a reiteração do homem como sujeito. É isso que eu vejo como futuro da psicologia. Isso não significa que seja um futuro luminoso, né? Porque um futuro de resistência não é um futuro luminoso. E os meninos jovens que terminaram o curso recentemente, enganam-se eles com a posição que eles teriam já o lugar feito. Convém a psicologia batalhar pelo seu lugar. E não definido, não previsto na ordem capitalista das coisas, na ordem da exploração do pobre, das camadas pobres, desprovidas de escolaridade. Foi assim que eu aprendi com a psicologia.